A paz de Cristo, queridos, é com alegria e com satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vidas dos professores e alunos da EBD. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e que Deus possa abençoar a você, a sua classe, onde você está inserido. Compartilhe esse vídeo, ajude-nos divulgando nas suas redes sociais e inscreva-se nesse canal. Eu lembro a você que nós temos aulas também para juvenis com o professor Juninho e eu vou colocar na descrição do vídeo o link do professor Juninho. Eu lembro ainda que os slides para ajudar você na elaboração da sua aula, eles estarão disponíveis na próxima sexta-feira. Comigo mais uma vez, durante esse trimestre, o professor e presbítero Otoniel Santos. A paz do Senhor, queridos. Nós estamos mais uma vez para o agradecimento do nome do Senhor com uma lição, com a nossa lição que traz o tema do trimestre, maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E o título da nossa lição é a cosmovisão missionária, nosso texto áureo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamentos alheios. Romanos capítulo 15, versículo 20. A nossa verdade prática diz: os crentes que foram alcançados pela graça e vieram pela fé em Jesus Cristo precisam ter uma visão missionária, amorosa e abrangente. O nosso texto bíblico está em Romanos, capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 29. Antes de nós iniciarmos esta pré-aula, é necessário nós entendermos o que é cosmovisão. O título da lição é a cosmovisão missionária. O que é cosmovisão? É junção de duas palavras, cosmos com visão. Cosmos nada mais é do que o mundo. Cosmos é mundo. E visão é enxergar algo, ver algo. Ou seja, a concepção ou a visão de mundo que nós temos. Mas não só a maneira como nós enxergamos o mundo, mas a maneira como nós entendemos e interpretamos este mundo ao qual nós vemos. Isto é cosmovisão no sentido geral da palavra, isto você vai encontrar em qualquer dicionário. Mas o nosso tema é cosmovisão missionária. Então seria a maneira como a Igreja do Senhor entende o mundo e como ela faria para cumprir a grande comissão que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos depois que ele ressuscitou. Então isso seria a cosmovisão missionária. Uma afirmativa que eu faço já no início desta pré-aula é que a Igreja de Cristo ela tem sim uma cosmovisão missionária. Eu disse a Igreja de Cristo. Então nós não estamos nos referindo às mais diversas denominações que compõem a Igreja de Cristo. Quando nós falamos de igreja, nós nos referimos ao corpo místico de Cristo, aquele que é composto de cristãos de todas as eras, aquela igreja que o Senhor Jesus vem arrebatar. A Igreja de Cristo, ela tem sim uma cosmovisão missionária. Ela entende o mundo como um campo pronto para a ceifa. Mas não basta ela entender o mundo desta forma. Ela precisa colocar em prática aquilo que ela vê. Não basta ver as almas. É necessário ter um plano de ação para ganhar estas almas para o Senhor Jesus. E aqui eu coloquei algo que é preciso seguir a sequência certa. Olhamos o mundo, entendemos o mundo e aí oramos pelo mundo. O primeiro passo para se fazer missão, para se colocar em prática aquilo que nós vimos, é orar. Não existe
missão, meus caros alunos, professores, não existe missão sem o primeiro passo, que é a oração. O primeiro passo é a oração. O segundo passo é a elaboração de um projeto missionário. Você ouviu o clamor das almas, você viu onde estão essas almas, você quer alcançar estas almas. Agora você já orou, você necessita de elaborar um projeto. Você não pode sair das quatro paredes de qualquer maneira. Eu tenho que sair para fora, eu sou chamado para fora. Não, você precisa ter um plano de ação, precisa se elaborar um projeto. Elaborado este projeto, é necessário vir com a execução. Então anote bem, oração é o primeiro passo, elaboração de um projeto é o segundo passo, e o terceiro e último passo é a execução do projeto. É assim, professor? Nós vemos que no Evangelho de Lucas, no capítulo 14 e o versículo 28, que diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a viram começarão a escandalizar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha, Jesus dando a dica. Na verdade, Jesus está falando do preço do discipulado. Fazer missão também envolve o discipulado. Não tem como você começar a fazer algo sem medir as consequências. E consequências aqui são gastos. Quem se propõe a fazer a obra missionária vai ter que ter investimento. E fica muito feio para a igreja do Senhor quando se começa a fazer algo em nome do Senhor e não consegue terminar isso. Isso traz uma decepção àqueles que olham lá de fora. Uma outra lição que nós temos aqui, e o comentarista vai deixar isto claro no primeiro tópico. No segundo subtópico, ele fala a respeito do agente da missão. E ele diz que o ministério de Paulo foi marcado pela atuação do Espírito Santo. Isto já no primeiro tópico. Então nós aprendemos o seguinte aqui, que sem o Espírito Santo não existe obra missionária. Então não basta você ter boa intenção, não basta você ter uma cosmovisão missionária clara, a igreja precisa ser dirigida pelo Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que dá as diretrizes para o campo missionário. E nós temos um texto no livro de Atos que deixa isto bem claro. No capítulo 13 de Atos e no versículo 2, ali é bem claro a palavra de Deus em dizer que quem decide as coisas no âmbito missionário é o Espírito Santo, porque é Ele o agente da missão. Atos 13, verso 2. Diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Quem foi que disse, professor? Quem disse? O Espírito Santo. O Espírito Santo que disse. Não foi o líder do departamento, não foi o pastor, não foi A ou B. Quem disse aqui foi o Espírito Santo. Esta é a primeira viagem missionária. Paulo ainda era chamado de Saulo. Barnabé e Saulo. Quem disse foi o Espírito Santo. A igreja de Antioquia, ela foi a maior base missionária da igreja primitiva, mas quem dava as diretrizes ali era o Espírito Santo de Deus, como você viu no texto lido. Algo que nós precisamos também clarear a nossa mente é que missão, ela acontece em qualquer lugar onde houver uma pessoa carente do Senhor Jesus, que não conhece o Senhor Jesus. Porque quando nós falamos em missão, nós pensamos logo nos lugares longínquos. Nós pensamos no Amazonas aqui no Brasil, no Pantanal, no Nordeste brasileiro. Quando nós pensamos lá fora, nós pensamos na África.
na Ásia, na janela 10x40. Mas talvez o nosso vizinho seja um local onde nós podemos fazer missão. Verdade. Talvez a nossa própria casa, nem todos conhecem a Jesus. Então é necessário nós entendermos que missão, o campo missionário, não são só locais longínquos, locais rurais ou outros países. Nós necessitamos entender algo hoje que é chamado de missão urbana. Missões urbanas, elas necessitam serem feitas, porque a igreja se preocupa tanto lá fora e esquece as cidades, as grandes metrópoles. Porque as grandes metrópoles, elas estão recheadas de pessoas que estão numa correria para lá e para cá, mas estão vazias de Deus. E às vezes nós nos preocupamos lá fora e esquecemos as nossas cidades. Então eu aprendo aqui que missão acontece em qualquer lugar onde haja uma alma sedenta, carente por Jesus. Então lembre-se que a sua cidade, ela é um campo missionário. Porque às vezes nós não sabemos fazer missão na cidade, Verdade. professor. Porque logo quando nós falamos em evangelismo urbano, nós pensamos em colocar um carro de som e fazer um barulho muito grande. Hoje nós sabemos que tem leis municipais que regulamentam horários e essas coisas são complicadas hoje. Então é necessário que nós façamos um evangelismo pessoal. Pregue com a vida, falando ao seu amigo de faculdade, ao seu amigo de trabalho, né, ao seu patrão, ao seu empregado. Coisas simples. Dessa maneira nós podemos levar pessoas até Jesus. Verdade. Glória a Deus por isso, né? No ponto seguinte, nós destacamos, isto já no segundo tópico, e o segundo subtópico, que o intercâmbio missionário. E aqui eu lhe faço uma pergunta, professor. Intercâmbio missionário é possível? Sim, nós vemos que é possível, né? Mas quando nós vemos essa palavra intercâmbio, o nosso comentarista, ele trouxe por base aqui o versículo 26 e também o versículo 27, onde fala que a igreja da Macedônia e a igreja da Acaia fazia uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. E o versículo 27 diz: "E isso lhe pareceu bem como devedores que são para com eles, porque os gentios foram participantes dos seus bens espirituais. Deve também ministrar-lhe os temporais." Então, esse intercâmbio aqui, professores, que nós vemos, a palavra intercâmbio, vem do interior, de dentro. Né? Câmbio fala de troca de valores. A igreja gentia, que é a Macedônia e a Acaia, elas eram devedores. Por quê? Porque a salvação veio dos judeus. Logo, a igreja foi beneficiada, a igreja gentia foi beneficiada com algo espiritual. Agora estava um problema financeiro, ou seja, econômico, e agora a igreja sentiu-se na responsabilidade, através de Paulo, de levar recursos para a igreja de Jerusalém. Mas note você que, embora a igreja da Macedônia, a igreja mais composta por gentios, suprisse todas as necessidades financeiras, ou seja, econômica, da igreja mãe, mesmo assim eles estariam com a dívida, professores, que seria impagável. Porque quando eu falo de câmbio, nós estamos falando de troca de valores. Quando nós olhamos para o valor da salvação em relação aos valores financeiros, seria um valor muito baixo em relação, né, a essa troca de valores. Né? Então, de qualquer forma, a igreja da Macedônia, por mais que fizesse o máximo para ajudar a igreja mãe, ainda seria um pouco demais ainda. Seria pequeno. Com essa resposta, nós vemos que é possível sim existir esse intercâmbio missionário. Agora surge uma outra pergunta: se é possível, ele acontece? Sim ou não? Se não, por quê? Então nós vemos que hoje nós temos muitas dificuldades
em ter este intercâmbio de maneira prática, porque a Igreja de Cristo ela cresceu muito e se dividiu em denominações. Nós olhamos isso como um crescimento, mas aquilo que era para ser benéfico se tornou às vezes um empecilho, porque como que eu vou ter um intercâmbio? A minha igreja local vai ter um intercâmbio com o missionário X em tal país, se aquele missionário não é da minha denominação. Então eu aprendo aqui algo muito sério. Quando nós falamos em missão, nós não falamos de denominação. Nós precisamos entender o reino de Deus. Missão está no coração de Deus e precisa estar no meu coração também. Então quando nós falamos de intercâmbio, nós devemos esquecer denominações. Nós precisamos fazer a missão em prol do reino, como embaixadores do reino. Hoje, grandes entidades que sustentam missionários fora do Brasil, elas são interdenominacionais. Verdade. Sempre que nós tentamos agir no âmbito missionário de maneira denominacional, nós vamos ser prejudicados aqui, porque será muito difícil fazer um intercâmbio, porque muitas das vezes as denominações estão acima da obra missionária, e isto é algo muito sério. No último tópico, o terceiro tópico, aqui na revista é colocada a necessidade espiritual na obra missionária. Nós mudamos aqui um pouquinho, né, professor Tony? Verdade. Nós colocamos aqui a necessidade na obra missionária, porque são duas necessidades que há no campo missionário: a necessidade física e a necessidade espiritual. Não basta nós atendermos o campo missionário de maneira física, ou seja, levarmos roupa, levarmos alimento, levarmos saneamento básico, ajudarmos as famílias do local de maneira física. Não basta, eles têm uma necessidade espiritual. Mas o que acontece muitas das vezes é que é uma inversão. Nós nos preocupamos muito com o lado espiritual e nós vamos até um lugar lá longínquo do Brasil, um local pobre, e nós levamos a eles o que? Jesus. Aquele povo tem necessidade de receber Jesus. Porém, aquele povo está no meio do lixo, está passando fome. Aquele povo está vivendo uma miséria humana de dar dó. E aí você leva Jesus até eles. Você manda o missionário, sustenta a família do missionário. O missionário vai lá, prega a Jesus, as pessoas recebem a Jesus, mas e daí? E daí? Aquelas pessoas têm necessidades físicas, elas precisam de alimento, elas precisam dos cuidados básicos de saúde. Então nós aprendemos o quê? Para se fazer missão no local desse, não basta mandar um missionário e sustentar a sua família, não. Ele precisa ter um respaldo, ele precisa ter condições financeiras, precisa ter uma igreja por trás dele, recursos financeiros, materiais, para que ele possa levar os cuidados básicos de saúde para aquela região, possa levar alimento, possa levar roupa, possa atender também as pessoas de forma física. Nós vemos isso, Jesus ensinando isso, professor Tony. Verdade. Eu até vou pedir para você achar o texto, porque certa feita Jesus estava fazendo missão, Jesus estava pregando, e daí alguém falou para ele: despede logo essa multidão aí, que eles estão com fome, eles precisam comprar pão. E nós vamos ver agora qual foi a resposta de Jesus. O texto que o professor vai ler está em Mateus, no capítulo 14, versos 15 e 16. O que diz aí? O versículo 15 diz assim: E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Ora, Jesus poderia simplesmente multiplicar os pães sem falar nada a eles. Mas Jesus está dando uma lição aos seus discípulos e a nós, que também somos discípulos.
Nós temos a obrigação de não só levar a cura interior, a cura da alma, mas dar o alimento também. Jesus está dizendo assim, ó, sejam provedores do alimento físico também, dê alimento a eles. E aí eles vão dizer, como nós vamos dar alimento? Nós não temos condição. E você conhece o texto, a primeira multiplicação dos pães, você conhece esse texto, Jesus está dando uma aula de como nós devemos fazer missão. Por quê? Porque a fé, ela está intrinsecamente ligada a obras. A fé sem obras é morta. Tiago já disse isso. Então, quando nós falamos em levar a fé, a alcançar as pessoas de modo espiritual, nós necessitamos lembrar que as pessoas não veem fé. Eu posso ter fé, o professor pode ter muita fé, mas as pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não nasceram de novo, elas não sabem o que é fé. Elas não veem a tua fé não é visível, não é palpável, né? Então elas precisam ver as obras, porque as tuas obras, elas evidenciam a sua fé. E nós vemos aqui também, professores, que nesse texto que acabamos de ler, que Jesus havia trazido, Jesus fez essa obra de forma integral. Ele trouxe a parte espiritual para eles, mas não deixou a parte material perecer. Então, veio a parte espiritual, ele curou os enfermos, ele trouxe, né, ele abençoou muita gente ali, e por fim agora, ele então faz com que todos fiquem alimentados e que ninguém, né, se dirija para a sua casa sem o alimento. Missão integral é a frase. Nós temos que alcançar as pessoas como um todo. As pessoas são compostas de espírito, alma e corpo, né? E não só de alma e espírito. Elas têm um corpo. Missão integral, esta é a frase. No campo missionário, para nós encerrarmos aqui, o missionário necessita ter algo chamado cobertura. Ele não precisa apenas de dinheiro para ele se manter, subsídios para a sua família. Não, ele precisa também de uma cobertura espiritual. Aquele que se dispõe a ir ao campo missionário precisa estar amparado pela igreja através da oração, da assistência, do pastorado. Isso. Porque o missionário também precisa de um pastor ao qual ele tem às vezes que conversar, ele tem às vezes que pedir conselhos. Então a missão ela só funciona de forma genuína quando aquele que está no campo ele tem uma cobertura espiritual. Então nós vemos que o modelo de se fazer missão ele está claro nas Escrituras, né? A igreja aqui em Roma, se você ler os textos seguintes, Paulo vai falar para ela ficar em oração, para ela orar por ele, porque ele está no campo, ele está viajando, enfrentando os perigos dos mares, né? E viajando de barco, muitas das vezes naufragando, mas ele sabe que necessita ter uma igreja que esteja por trás, que esteja sempre orando, dando a devida cobertura a ele. Para concluir, nós dizemos que nós precisamos entender que a principal missão da igreja é tornar Cristo conhecido. Conhecido de todos os homens, porque este é o desejo de Deus, que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação, conheçam a Cristo. E nós precisamos entender também que isso deve ser feito tanto com aqueles que estão perto de nós, ao lado de nossa casa, dentro de nossa casa, quanto aqueles que estão longe, em estados distantes, em países distantes. Todos necessitam conhecer a Jesus Cristo. Professor Otoniel, as suas considerações. Quando falamos de missões, é difícil nós não lembrar do ide de Jesus. Ele diz ide, né, a todos. Então esse ide não é uma opção, né? Ele traz para nós uma responsabilidade. E voltando a reforçar o que o professor Márcio já disse, se dentro da tua casa existe ainda uma pessoa que ainda não se converteu ao Evangelho, há um vasto campo para você pregar. Que nós realmente possamos trazer essa responsabilidade para nós. E com certeza o reino de Deus só tem a ganhar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Se esse vídeo foi importante para você, não deixe de dar seu joinha, compartilhe, comente, divulgue e, acima de tudo, ore por nós que nós necessitamos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.